Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso episódio de número 95 do podcast Cevada com Plutônio. Como diz aqui o meu amigo Tiago Vicente, que hoje está presente aqui mais uma vez conosco no podcast, é o podcast que trata o seu cérebro como ele merece, não é isso não, Tiago? Isso mesmo. A gente está aí dando um oi aqui de maneira especial hoje, recebendo no nosso podcast uma convidada que ela não vai ser mais apenas uma convidada, a gente já está anunciando aqui, digamos assim, a aquisição da Paula Garcia. Paula Garcia, ela está entrando para a equipe do nosso podcast, tá certo? E hoje ela já falou aqui para a gente no podcast, no último podcast aqui, juntamente com a Stephanie Moura, né, que ela falou aí sobre a questão do Ministério dos Universitários, né, o trabalho junto aos universitários, os cristãos adventistas e, enfim, de outras denominações também, nas universidades, ok, brasileiras, mas ela também está fazendo agora parte da nossa equipe do podcast, a gente está muito feliz com isso. A Paula vai estar reforçando aqui o time das meninas no nosso podcast, tá certo? Porque a gente sabe que é algo que nós precisávamos, de fato, evoluir bastante, trazer uma presença feminina aqui para representar as nossas mulheres cientistas, juntamente também com a doutora Maura Brandão. Então, Paula, seja muito bem-vinda aqui, quer dar um oizinho inicial aqui para o nosso público? E aí, pessoal, que bacana. Obrigada aí pela apresentação, Alex. A ideia é realmente essa, né? A gente trazer as nossas contribuições aí como pesquisadoras, como cientistas, né? Tanto eu quanto a Maura, né? Com essa carinha, né? E o estilo da pesquisa feminina, aí, né? Da pesquisa das mulheres. Vamos tentar representar da melhor forma possível. Sensacional, e eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço, né, para todas as nossas mulheres cientistas, né, porque, enfim, a gente teve agora em fevereiro, no dia 11, o Dia da Mulher Cientista. Então, receba aí o nosso carinho, nosso abraço, você que é uma mulher pesquisadora, cientista, é mestranda, doutoranda, já titulada, enfim. Hoje a gente vê, assim, que a ciência não seria a mesma sem a participação feminina, né. Grandes nomes aí da ciência no passado, né, a gente tem aí, eh, Marie Curie, talvez um dos principais nomes, mas tantas outras. E hoje, quando a gente olha a pesquisa acadêmica, a gente vê um papel, assim, muito destacado da mulher, né, na ciência. Então, recebam aqui a nossa homenagem, né, a menção aqui a esse dia tão honroso, que é o dia 11 de fevereiro, aí a passagem do Dia da Mulher na Ciência. Mas o tema de hoje não é sobre mulheres na ciência, nós já temos um podcast, um dos primeiros que nós gravamos, lá ainda em 2024, né, quando começamos o nosso projeto aqui do podcast Cevada com Plutônio, gravamos aqui, com a doutora Helenilda, um podcast sensacional sobre as mulheres na ciência. Então você escuta lá, depois desse programa aqui, você pode escutar para saber um pouquinho sobre como é a vida, de uma mulher cientista, tá bom? Mas hoje o nosso tema aqui é com a Paula, ela é a nossa convidada especial, Paula Garcia. Ela é doutoranda em Ciências da Saúde, mas ela também é graduada e mestre em Ciências dos Alimentos, né? Mestre ou mestra, Paula? Me corrija isso, porque eu agora me deu um branco aqui. Pode ser os dois. Pode ser os 2? Ah, então tá ótimo. Então ela é mestre ou mestra, né, para quem queira, em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo, a USP, e hoje nós vamos estar falando aqui, né, com o perdão do gerundismo, vamos falar sobre a nova pirâmide alimentar aí que causou um frisson, causou bastante burburinho, a pirâmide alimentar americana, tá certo? Uma pirâmide aí que foi publicada agora em 2026 e realmente está causando, bastante sensação, porque é uma pirâmide, bom, eu não vou ficar dando spoiler aqui no podcast, né, mas você acompanha o podcast aqui que você vai saber por que essa pirâmide está causando tanta polêmica assim, tá certo? Então, Paula, começando já com a nossa primeira pergunta aqui do podcast de hoje, conta pra gente o que é essa pirâmide alimentar e por que ela é importante ou não é importante, né? Porque quando a gente fala assim, a pirâmide alimentar parece uma mera curiosidade, mas qual é a importância e a relevância da pirâmide alimentar? E se é possível dizer para a gente, assim, mais ou menos em linhas gerais, qual é a abrangência e influência dessa pirâmide alimentar
na nossa mesa, no nosso dia a dia, no nosso prato. Bom, então vamos lá, né, as pirâmides alimentares, elas foram criadas lá atrás, com um objetivo muito voltado realmente para a saúde pública, né, então a ideia era criar um material bem visual e bem fácil né, da população, né, de uma maneira geral, para a população de um determinado país, e que eles reconhecessem nessa imagem qual era mais ou menos ali uma dieta, um padrão de dieta, saudável, né. Então, na construção dessa pirâmide, normalmente são levados muitos pontos em consideração, né. Não apenas a quantidade do que você precisa para cada nutriente, e onde você vai conseguir encontrar, só isso, não é apenas isso. Mas ela também observa quais são os alimentos mais disponíveis naquela região, né, que são realmente de mais fácil acesso para a população, né, daquele país. Quais são também os hábitos culturais, porque não adianta nada você colocar um alimento que você sabe que vai oferecer a quantidade de nutrientes ali específicos que são interessantes, mas ser um alimento que aquela população não está acostumada a consumir, né. Então normalmente são observados aí, né, fatores sociais, né, características da população, tanto culturais aí, né, do que realmente está acostumado a consumir, aquilo também que as pessoas costumam ter acesso, então fatores econômicos também são importantes. Então, normalmente são todas essas variáveis que são importantes para a gente construir, além das necessidades nutricionais, né, de cada população. Então o grande objetivo sempre foi esse, né. Ao longo do tempo, as pirâmides, foram atualizadas, até porque realmente essas características, tanto sociais quanto econômicas, elas vão mudando, né, nos mais diferentes países. Eh e aí a gente vai ter realmente diferenças entre cada país, entre cada região. Aí agora a gente teve a publicação, né, do novo guia alimentar e a nova pirâmide alimentar para a população norte-americana, estadunidense aí, né. Legal, Paula. Eu acho que, assim, uma coisa que é bastante importante a gente destacar aqui para quem está ouvindo a gente, essa pirâmide, ela acabou praticamente sendo invertida, né, porque a pirâmide alimentar antiga, ela tinha uma base aí de carboidratos, aí, Paulo, por favor, você me corrija se estiver errado, né, que seriam, assim, os alimentos energéticos, aí entrariam aí, né, o famoso pão, né, o macarrão, né, enfim, o trigo de maneira geral, né, aí pode entrar talvez uma mandioca, o arroz, né, que são os alimentos aí que são mais ricos em carboidrato e que servem para dar energia. Aí depois a gente tinha ali a questão dos construtores, né, que seriam os alimentos aí proteicos e tal, né, as fontes animais e vegetais de proteína. Aí depois a gente teria ali a questão dos vegetais, né, ali, as verduras, né, que seriam, alguns chamam aí de alimentos reguladores. E aí lá em cima, no topo, evitar, se possível, né, que seriam desnecessários, teriam assim os doces e etcétera e tal, né. Agora com essa nova pirâmide, inclusive eles publicaram ela justamente de ponta cabeça, né, e a ponta da pirâmide ali, ela a parte mais estreita, ou seja, que deveria ter pouco, seriam os carboidratos e aonde você teria uma quantidade maior de alimentos, ou seja, ingerir alimentos em maior quantidade, seria justamente ali na questão das carnes, né, e juntamente, lógico, né, com, cenoura, com, né, os vegetais de maneira geral, né. E aí embaixo as frutas, aí embaixo, os carboidratos, né. Então assim, isso chamou bastante atenção, porque a questão da alimentação, né, sempre, existia um movimento muito claro, né, Paula, e aí você pode falar um pouquinho melhor pra gente, um movimento muito claro de reduzir a ingestão de proteínas animais. E as proteínas são muito importantes para a gente, né, a gente entender essa fonte das proteínas, porque existe uma discussão muito grande em cima da questão da sustentabilidade das fontes de proteína. A gente sabe que o impacto ambiental da pecuária hoje ele é muito alto, né?
Eu acho que todo mundo já ouviu falar que uma vaca polui por 8 carros, né, porque é por causa do metano, aquela questão toda. Então, assim, sem entrar muito nos detalhes, que não é o objetivo desse episódio aqui do podcast, né, a gente tem uma discussão, não estamos dizendo necessariamente que a gente convirja com ela ou em todos os pontos, mas existia uma discussão, existe uma preocupação de que essas fontes animais, elas não seriam assim tão sustentáveis, né. Enfim, esse tinha um estímulo grande aí para a adoção de fontes de proteínas mais, de origem vegetal. E para nós, né, que nós aqui especificamente aqui somos adventistas, se você que está nos acompanhando não é adventista, pode ser que você não saiba que a igreja adventista tem, uma relação estreita com a questão do vegetarianismo, né, como uma das formas aí de você, melhorar, né, a sua vida física, mental e espiritual também. Então, é importante a gente estar discutindo no programa de hoje, né, ter trazido a Paula, aqui também o Thiago, né, que vai estar aqui comentando com a gente também o programa de hoje. É importante a gente saber sobre essa pirâmide, o porquê das coisas e por que ela ficou diferente, porque isso é um assunto que tem diretamente relação, né, com a mensagem adventista também, a mensagem da saúde, que é uma atividade, digamos assim, indissociável da própria pregação adventista, né, que inclui aí a questão, da alimentação. Então assim, Paula, e aí o Thiago também, né, Thiago, depois eu gostaria das suas considerações, qual é esse papel da proteína? Por que que a proteína acabou ganhando destaque nessa nova pirâmide alimentar? Tá bom, beleza. Bom, a mudança que a gente viu acontecer aí, né, com a nova pirâmide alimentar, americana, ela realmente tem causado um alvoroço, tanto no meio científico quanto no meio político, né. Existem alguns aspectos, até mesmo, sendo bastante discutidos em relação aos pesquisadores que foram envolvidos aí nesse novo guia alimentar, que na verdade foi um grupo que foi substituído houve um grupo, né, que era de pesquisadores americanos que estavam construindo esse novo guia na gestão anterior, e aí agora vem essa nova gestão e traz um outro grupo de pesquisadores, mas eu acho que no fim das contas, eh, a gente acaba a gente acaba se a gente trouxer isso à tona, vai ficar na verdade uma preocupação muito mais, politizado da história. Eu acho que vale a pena, antes da gente entrar nesses assuntos, a gente pensar um pouquinho na questão técnica, né, dessa mudança. Mas o guia, de uma maneira geral, a gente vê que realmente o pessoal ficou muito preocupado com a publicação da nova pirâmide, mas quando a gente lê o guia norte-americano, né, o novo guia norte-americano que foi criado aí, né, para conduzir a população norte-americana, para os anos de 2025 a 2030, ela vem, na verdade, com um objetivo um pouco diferente do que ressaltar as proteínas propriamente dito, né. A ideia do novo guia é tentar combater alguns problemas que, de fato, a população norte-americana vem enfrentando em relação à construção da sua própria dieta. Já é bem reconhecido, já se sabe, né, muito bem que a dieta norte-americana sempre foi muito calórica, né, principalmente pelo consumo de alimentos que hoje a gente chama, né, de ultraprocessados, que foi um termo que surgiu aí com a publicação do guia brasileiro, né, e que acabou ganhando o mundo com essa nova classificação dos alimentos. E aí, eles tinham de fato, né, um consumo muito grande, então, quando a gente chama de ultraprocessados, né, de alimentos com alto conteúdo de sódio, com alto conteúdo de açúcar adicionado, com alto conteúdo de gorduras, né, em especial as saturadas, que fazem parte realmente de alimentos aí produzidos nas principais grandes redes de fast food, hã, alimentos de consumo muito rápido, né. Então, isso realmente era algo que não apenas preocupava as órgãos de saúde pública norte-americanos, né, e de regulamentação de alimentos ali, mas também começou a impactar nos números epidemiológicos ali, né, da população norte-americana. Então, realmente, o número a incidência, né, de doenças crônicas não transmissíveis, que são, eh
como exemplo aí, né, o diabetes, a hipertensão, o câncer, são doenças que realmente tiveram um aumento gigantesco, né, de pessoas que começaram a desenvolver, né, essas doenças de uma maneira geral. E com essa preocupação, né, o governo norte-americano trouxe essa nova proposta, né, de pirâmide alimentar, que tem como principal objetivo, de acordo com a equipe técnica, né, que montou também o guia que explica essa pirâmide, que tem como principal objetivo reforçar, e se vocês entrarem também na página, acho que é bem legal, vale a pena dar uma olhadinha lá na página do realfood.gov aí do governo norte-americano, eles falam que a ideia principal é diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados e aumentar o consumo de alimentos de comida de verdade, né, que é um termo que a gente usa bastante no Brasil e que está sendo bastante aplicado nesse novo guia deles, né. E nesse sentido, é um tanto compreensível o que eles tentaram fazer. Como eu disse, a pirâmide alimentar, ela vem para tentar mostrar para a população, como ela deve construir a sua dieta de uma maneira geral, né. O problema é que no fim das contas ela tentou resolver um problema e acabou trazendo à tona discussões que na verdade não fazem muito sentido do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico. É porque o ponto era, quando eles colocaram, por exemplo, né, as principais fontes de carboidratos, os grãos e tudo mais, quando eles colocam na parte menor da pirâmide, né, dessa ponta da pirâmide invertida, a ideia deles era, na verdade, dizer que você deve consumir grãos integrais e evitar o consumo de açúcar refinado, de alimentos ricos, na verdade, em carboidratos simples, né, que são aí os açúcares de uma maneira geral, que é também uma forma de você dizer para a população evitar alimentos ultraprocessados que contenham alto conteúdo de açúcar. Só que nesse miolo, né, nessa tentativa de transformar isso de uma forma, mais fácil de compreender, eles colocaram as proteínas lá para cima, nessa parte maior da pirâmide, que era a base, que agora virou o topo, que compõe aí o maior percentual da dieta. Eles acabaram incluindo as proteínas, em especial, né, ele coloca, na verdade, né, nessas imagens, as proteínas de origem animal, mas o guia ele não fala, quando você lê o guia não é só isso que ele coloca, ele traz, na verdade, todas as fontes de proteínas que são necessárias, mas o que pegou é que não apenas eles colocaram na parte de cima, como de fato houve um aumento do percentual recomendado de proteínas para ser ingerido. Saiu aí se eu não me engano, 0,8%, que era a recomendação anterior, para 1,2, 1,6, né. Perdão, em gramas, na verdade. 1,2 e 1,6 gramas de proteína por quilo do peso, Por quilo de né? peso, exato, exato. E aí, esse foi um ponto que chamou atenção, na verdade, não exatamente por colocar mais carnes, que é o que algumas pessoas vêm difundindo por aí, mas porque teve um aumento de quase, na verdade, quase dobrou, né, a quantidade de proteínas recomendadas, né, por quilo de peso corporal. E aí surgem algumas preocupações quando a gente fala justamente dessa forma que era para ter mostrado isso, dessa forma de você representar isso. Porque, de uma maneira geral, as proteínas de origem animal, elas trazem consigo não apenas, né, os alimentos, na verdade, de origem animal, trazem consigo não apenas proteínas, né. A gente tem que lembrar, como a gente costuma dizer sempre dentro da área da análise de alimentos, que um alimento é sempre um sistema complexo de substâncias, né, porque a gente não vai um alimento a gente não num alimento a gente não vai ter apenas um único nutriente, a gente tem uma porção de coisas ali dentro, né. No caso dos alimentos de origem animal, a gente vai ter realmente um conteúdo bom aí de proteínas e tudo mais, contudo, ele traz consigo gorduras, normalmente gorduras saturadas, né. E aí vem a principal discussão, né, que a gente acaba tendo aí, né, dentro do meio acadêmico, de como você faz então para aumentar essa quantidade de proteínas, como eles apresentam, né, na pirâmide, né, basicamente de origem animal, evitando o aumento de gordura saturada, né, que aliás acaba sendo inclusive uma recomendação do próprio guia, né. O próprio guia fala: "Olha, a gente tem estudos que mostram que o aumento do consumo de gordura saturada aumenta também o risco de doenças cardiovasculares", né. Mas e aí, como é que a população a população, né, média dos Estados Unidos ali, vai conseguir enxergar esse detalhe, né, nessa nova proposta, né.
quando a gente olha para a pirâmide e não vê, na verdade, muitas fontes de origem vegetais nesse pacote de fontes de proteína. Ué, eu queria até convidar o Thiago aqui para dar uma contribuição nesse sentido, porque, assim, para mim e para o Thiago, que somos de outras áreas, né, aqui que a gente não é da área de alimentos e tal, as coisas às vezes começam a soar um pouco confusas, né. Mas assim, Thiago, como é que você vê que aquela pessoa que é uma dona de casa, que é uma pessoa, né, vamos chamar assim, uma pessoa "normal", né, entre aspas aí, o que é aquele brasileiro médio ou que seja então aquele americano médio e tal, como é que ele vai enxergar essa pirâmide alimentar, né, essa nova, e de que forma ele vai interpretar isso, né? Assim, se você puder passar para a gente a sua opinião, como é que essas pessoas, quais são os riscos, né, que a gente corre, de repente, de comunicar uma mensagem, como a Paula está falando aqui, que às vezes até a intenção dela foi uma, né, a intenção dessa mensagem era uma, numa direção, só que pela forma que foi exposta, né, por causa de todas essas questões que a Paula trouxe aqui também, né, questões aí de ordem econômica, política, etc e tal, ela pode ter sido traduzida de uma outra maneira. Então, boa noite, Alex. Boa noite vocês aí que estão nos escutando, Paula. Isso eu entro totalmente como leigo, e eu gostei do que o Alex falou, porque eu entro como uma pessoa aqui que só fica escutando essas coisas e tentando, de alguma forma, melhorar a saúde. Isso que a Paula falou é muito interessante, porque, assim, agora que ela começou a falar, eu começo a perceber, sabe, Alex, uma coisa que faltou nessa que eu falo agora, uma disputa de narrativas. Quando a Paula comentou aqui sobre esse site realfoods.gov, eu entrei nele e ele realmente ele tem essa pirâmide invertida, que a princípio, para uma pessoa leiga, ela chega e olha assim e fala assim: "Olha, que bom, agora eu vou comer pouco carboidrato e posso me entupir aqui, já que a pirâmide está grande aqui, de ovo frito, de carne, de queijo com cenoura", às vezes. Que parece até meio aquela dieta paleolítica, né, Thiago, não sei se você tem essa familiaridade com ela, né, me lembra assim olhando, né. E principalmente que não faz muito sentido, porque a maçã tá lá no topo, a banana tá mais ou menos embaixo. Só que quando a Paula falou, é por isso que eu vejo a importância das vezes a gente ler as coisas, é porque parece que eles queriam corrigir alguns detalhes, igual ela falou, de tirar os processados, corrigir algumas coisas que eu mesmo, como uma pessoa que não sou da nutrição, já estava sentindo, que era uma mudança, assim, do aumento da quantidade de proteína que a gente come, porque assim, eu entrei aqui no realfood.gov e apesar da pirâmide estar invertida, quando você entra lá nos grãos integrais, eles continuam sendo de 2 a 4 porções por dia. Depois tem os vegetais e as frutas, 2 e 3, as frutas 2 porções por dia, os vegetais 3 porções por dia, e aí depois a gente sobe para a proteína aqui, com 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo. Você pegar o brasileiro médio, não sei como é o americano médio, ainda vai dar menos proteína do que carboidrato e vegetais. Então, quando você vai ler, você vê que a pirâmide não inverteu, que na verdade ele quis trabalhar a ideia da questão dos processados, que realmente a gente aumentou muito, e também porque até uma pergunta que eu tenho para Paula, né, eu faço parte dos adolescentes da década de 90. Então eu sou daquela época que a pessoa que ia para academia, que queria ficar forte, ele comprava um hipercalórico, né, ele enchia a barriga de carboidrato. Faça como o Alexandre Frota, tome o produto tal, não era esse? Sim, isso mesmo, aquela eu lembro daqueles potes gigantes, assim, de não sei, massa 7.000, e aí ela tinha muito carboidrato. Aí eu vi mudando, né, que a gente já tem alguns anos que a gente foi para essa questão, aí não, agora é proteína, você tem que comer uma barra de proteína, aí o leite vem com mais proteína. Eu lembro de ter ouvido até de alguns nutricionistas falando em 2, como eram 2 gramas por quilo, e parece aqui que agora eles estão ajeitando para 1,2, 1,6 gramas por proteína. E eu como leigo,
Tanto que eu falo que a importância das vezes a gente discutir essas coisas e temos, por exemplo, a Paula aqui para abrir essa mente, quando eu vi aquela pirâmide, se eu tivesse ido só por ela, eu teria provavelmente começado a aumentar com muita gordura saturada, essas coisas, mas agora lendo, você vê que a disputa é mais de uma narrativa, porque é a mesma pirâmide corrigida, essa questão de processados, de coisa de alimentos integrais. Então eu estou entendendo muito bem isso que a Paula falou de que quando você busca ler, parece que há pessoas que estão pensando até bem parecido, né, esses grupos, né, mais, politizados, assim, mas na verdade eles só estão corrigindo algumas coisas que até mesmo, né, quando você pega aqui eu achei uma pirâmide aqui de Harvard, ela já estava comentando essas coisas, então parece que foi uma jogada de marketing para dar aquele choque de que estamos mudando muita coisa, mas na verdade parece que é um ajuste que já está acontecendo há várias décadas e que criaram às vezes esse baque que arriscado, né, de que alguém ali pode ver aquela pirâmide e mudar tudo, mas na verdade eles estavam querendo corrigir alguns detalhes, é isso, Paulo? É bem isso. Essa nova proposta, né, ela veio justamente para tentar, comunicar alguns pontos que eles realmente queriam, enfatizar, que era a questão realmente do consumo exagerado de açúcar, né, de alimentos ricos em açúcar, ultraprocessados de uma maneira geral, né, ricos em gordura e tal. E realmente essa pirâmide ela veio para dar esse impacto. Só que sempre fica a pergunta, né, de fato o que que ela está comunicando, porque ela tem que comunicar, pra população média, ela não tem que comunicar apenas para aquela pessoa que vai pegar o guia alimentar, vai ler todo o conteúdo que tem ali, né, são vários documentos que foram produzidos por essa equipe técnica, né, e aí a gente sempre fica com essa pergunta, porque aliás, esse foi um dos motivos da gente ter tido toda uma revisão da pirâmide alimentar brasileira, tanto que a gente nem trabalha mais tanto com esse termo pirâmide alimentar aqui no Brasil. Porque o guia alimentar que foi publicado em 2014, né, que foi essa mudança gigantesca aí em como o Brasil passou a comunicar, né, a sua proposta de alimentação saudável, a gente acabou mudando de uma forma até muito interessante, porque agora não a ideia não é mostrar uma pirâmide, é mostrar o pratos, inclusive com diferenças regionais ali, né, muito legal para quem quiser acessar também, é só colocar aí Guia Alimentar da População Brasileira de 2014, vocês vão encontrar nos sites oficiais aí do país. Você consegue enxergar essas porções dentro de um prato, como você vai compor um prato em termos de porção. Isso facilita muito a forma com que a gente consegue enxergar, de fato, essas quantidades, né, e que tipo de grupo de alimento tem que estar ali. Então acho que a gente como brasileiro, né, da área inclusive de alimentos, quem é da área de alimentos, da nutrição aí, pra gente foi um tanto impactante, porque a gente já se acostumou com uma representação visual mais eficiente. Aí a gente olha para essa pirâmide que acabou trazendo à baila, uma série de narrativas bem complexas, né, e que sempre foram muito criticadas, como o próprio Alex falou da dieta paleolítica, né, que realmente a gente teve um aumento muito grande aí de adeptos, né, com as redes sociais. Essas pessoas acabaram ganhando palco, né, a gente deu palco aí para esse pessoal poder falar que de fato, né, se o governo americano fala que é bom, que é melhor, então que assim seja, né. Só que não é exatamente isso que o governo americano quis dizer, mas no fim das contas é o que a pirâmide está transmitindo, né, como informação, né, para a população geral. Mas um dos pontos em relação a essa questão do aumento da quantidade de proteína, porque de fato, como o Thiago observou bem, né, olhando lá a página do governo americano, a gente percebe que as porções de uma maneira geral não mudaram muito. Quem teve realmente um aumento, né, da quantidade de proposta de aumento de consumo, foi a parte das proteínas, né. E aí vem uma discussão que já existe há um bom tempo na área da alimentação aí, da nutrição, que é, se de fato a gente pode sair aumentando o consumo de proteínas de uma maneira geral, né, pra população. Porque esse aumento de proteína, a gente sempre é bom lembrar, né, que quando a gente aumenta a nossa porção de proteína, ela não vai ser problemática se ela for proporcional ao seu organismo, a quantidade que de fato você precisa, e se você for um indivíduo saudável. Porque pessoas, por exemplo, que possuem algum problema renal, por exemplo, ela não pode ter sua quantidade de proteína aumentada, né, de consumo.
Então, porque isso realmente pode refletir em problemas sérios ali, né, nos rins. Então, o que a gente sabe é que, assim, aumento no consumo de proteína, se o seu organismo realmente precisa dessa quantidade, ok. Se ele não precisa dessa quantidade, a probabilidade que você comece a engordar, porque excesso de proteína engorda, né, vai virar, reserva energética, vai virar tecido adiposo. E o outro problema é se você aumenta essa quantidade de proteína para pessoas que não podem consumir mais, né. E aí entra um outro ponto, que nem toda pessoa que tem algum problema renal, ela sabe disso até ela realmente começar a comprometer de uma maneira, comprometer essas funções de uma maneira mais drástica, né. Então, o que acendeu aí o alerta foi nesse sentido, por conta desse aumento, como eu falei, quase dobrou, né, na quantidade recomendada de proteína. E aí sempre fica, né, a recomendação, né, se em algum momento você que está aí nos ouvindo, pensar em aumentar a quantidade, eu não estou falando nem de tipos, né, de fontes, mas se você quer aumentar a quantidade de proteína da sua dieta, o ideal é que você procure um nutricionista para ver se esse balanço, se esse aumento realmente vai fazer sentido para suas necessidades reais. Legal. Paula, eu acho, assim, importantíssimo isso que você trouxe, que, assim, todo mundo que faz academia sabe que a gente está vivendo numa febre da proteína, né, tá um desespero de proteína e tal, e aí são os aminoácidos e tal, de maneira geral, mas principalmente proteína. Aí a gente tem aquela discussão, assim, a pirâmide, ela dá bastante ênfase para as fontes de proteína animal, né, no caso ali a carne, o peixe, o leite, né, ali, enfim. Mas aí essa semana ainda eu assisti um vídeo muito infeliz que eu preferia não ter assistido, inclusive, né, em que, enfim, se falaram uma série de clichês com relação à proteína e tal, e eu, assim, eu tenho um pouco, eu não sou uma opinião totalmente imparcial nesse assunto, porque eu sou vegetariano já há quase 30 anos, né, então é uma coisa, assim, que realmente eu tenho um pouco de interesse particular nisso. Estou declarando aqui meu conflito de interesses aqui no podcast hoje, tá. Mas assim, vem aquela velha conversa assim: "Olha, mas a proteína completa é a da carne", aquela coisa toda e tal, né. Mas, assim, agora não ouvindo a minha opinião, que obviamente além de eu não ser da área, eu ainda já declarei aqui o conflito de interesses, né, ouvindo a opinião aqui de um especialista, de alguém que é realmente dessa área, até que ponto realmente eu preciso de uma proteína, obrigatoriamente uma proteína animal, né, e até que ponto eu não consigo substituir essa proteína animal, né, ou trocar ela, eu não gosto nem da palavra substituir, né, mas assim, enfim, usar uma proteína vegetal, né, que tenha, a mesma ou uma ou mais proteínas vegetais que tenham, digamos, a necessidade diária, né, dos 9 aminoácidos essenciais que a gente precisa, e por aí vai, né. Eu queria ouvir mais a sua opinião, assim, sobre isso, de um ponto de vista mais científico mesmo. Então tá, vamos lá. É possível você obter a quantidade necessária de proteínas que o seu organismo exige, tanto de fontes de origem vegetal quanto de fontes de origem animal, tá? Ou combinando as duas. O grande ponto que eu acho que aí até interessante, tá, pessoal? Se vocês entrarem no guia alimentar lá da própria do próprio governo americano, vocês vão ver lá que tem, inclusive, as recomendações voltadas para o público vegetariano e vegano, tá. Então só para abrir esse adendo aí, esse parênteses. Ah, legal, Voc depois eu vou dar uma olhada então. ele traz um pouquinho do que seria das recomendações, né, para esse público. Então, até porque já que se falando tanto, né, das proteínas de origem animal que aparecem na pirâmide, mas eles também dão, orientações para esse grupo, né. Mas vamos lá, a gente tem diferença sim, em relação a tipos de a esses 2 tipos de proteínas, né, de origem animal e de vegetal. E essa grande diferença, ela está justamente na questão dos tipos de aminoácidos ali presentes. E aí o que eu vou falar pode até parecer de uma eu quero explicar que, assim, vai dar a impressão de que tem um certo demérito em relação às proteínas de origem vegetal, mas aí depois eu vou falar o porquê que eu acho que acaba sendo mais vantajoso, tá. Mas, o que que acontece? Existe um conceito que, na verdade, ele é bem preconizado dentro da área de biodisponibilidade de nutrientes e tudo mais, que na verdade está associado com aquilo que você ingere e que de fato seu organismo consegue aproveitar, tá. Porque nem tudo que a gente ingere a gente consegue aproveitar, né, se não fosse assim a gente não teria todo o resíduo que é eliminado pelo nosso intestino, certo?
o que acontece é que a gente tem esse conceito que a gente chama de aminoácido limitante, ou seja, daquela estrutura de proteína que tem milhares de aminoácidos, a gente tem um grupo de aminoácidos que são os aminoácidos essenciais, como o Alex já ressaltou, né? Um grupo de 8 ou 9 aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos essenciais, como o nome já diz, eles são essenciais porque a gente não consegue produzir. Obrigatoriamente ele tem que vir da dieta. Todos os outros aminoácidos a gente consegue produzir dentro do nosso organismo, tá? O que a gente chama de proteínas completas, né, um termo que é bem difundido aí, né, e proteínas incompletas, isso aí está associado justamente a essa constituição de aminoácidos essenciais, tá? As proteínas de origem animal, elas normalmente são consideradas proteínas completas. Por quê? Porque elas contêm ali um percentual de aminoácidos essenciais muito próximo daquilo que nós, os seres humanos, precisamos, justamente porque as demandas químicas, bioquímicas e de construção, né, de proteínas dos animais acaba sendo muito parecido com o nosso, tá? Então, por conta disso, normalmente as proteínas de origem animal, elas contêm ali um balanço dessas quantidades de aminoácidos muito parecido com as nossas necessidades, tá? Já as proteínas de origem vegetal, elas têm elas acabam trazendo ali, né, um conceito muito forte, que é o que a gente chama de aminoácido limitante. Ou seja, vai ter todos os 20 aminoácidos ali presentes, vai ter os aminoácidos essenciais também ali presentes nessas estruturas de proteína. Tenta imaginar uma proteína como se fosse um colar de pérolas, bem grandão, tá? E cada bolinha de pérola ali é um aminoácido, tá? Então tenta imaginar mais ou menos essa estrutura. Nas proteínas de origem vegetal, a gente vai ter alguns desses aminoácidos essenciais em quantidades um pouco menores. Por quê? Porque aquela proteína ela é produzida pelo vegetal para atender as suas demandas, as demandas fisiológicas do vegetal, tá? Então, por isso que acaba sendo diferente daquilo que nós, seres humanos, produzimos, tá? O grande lance é que, assim, né, se a gente pensar de fato no consumo de proteínas de origem vegetal, se eu consumir no meu dia, a minha fonte de proteína for só a carne e o queijo, ok, vou atender a minha demanda se eu consumir na quantidade correta ali, né, na quantidade ideal por dia, vou, tá? Já no caso das proteínas de origem vegetal, normalmente a gente tem que dar um jeito de driblar essa questão do aminoácido limitante. E é aí que eu acho que vem a grande vantagem das dietas vegetarianas, tá? Porque para driblar essa questão do aminoácido limitante, na verdade a solução é muito simples. Você combina fontes de proteínas de grupos diferentes de vegetais. O bom exemplo clássico que a gente costuma dar dentro dessa área aí, né, da biodisponibilidade de proteínas, é o famoso casamento arroz e feijão, né, aqui no Brasil, é muito comum aqui. Essa mistura é uma mistura que é muito bacana. Por quê? Porque no caso do arroz, a gente tem como aminoácido limitante, ou seja, aquele aminoácido que faz com que a gente não consiga aproveitar todos os outros aminoácidos que estão ali presentes, a gente vai ter como aminoácido limitante a lisina, a metionina. O arroz, por exemplo, ele é rico em lisina, né, que é um outro aminoácido muito bom, a gente tem bastante dele ali no arroz, mas a metionina é uma quantidade muito pequena. E essa quantidade pequena de metionina, ela acaba atrapalhando a nossa capacidade de aproveitar esses aminoácidos para produzir as nossas proteínas quando a gente ingere, tá? No entanto, o feijão, ele faz o oposto. Ele vai ter ali uma quantidade bem grande de metionina e uma quantidade menor de lisina. Isso significa que se eu comer só feijão como fonte de proteína naquela refeição, eu não vou conseguir aproveitar tudo que vai ter de aminoácidos ali, tá? Mas se eu combinar o feijão com o arroz, eu resolvo esse problema. Porque aí a quantidade de metionina do feijão compensa do arroz e a quantidade de lisina do arroz compensa do feijão. Nesse balanço entre os diferentes aminoácidos. Então, Paulo, acho que vai na linha daquilo que a gente sempre ouve, né, que o segredo para você obter proteínas de fonte vegetal é você misturar fontes diferentes, né, é isso mesmo? Exatamente. E aí, o que que eu acho que eu acho que é o interessante, na verdade, é que além da questão da proteína, e aí eu acho que a gente volta para aquela história de que o alimento é sempre uma mistura gigantesca de muitas substâncias ali presentes, é que os alimentos de origem vegetal, eles não vêm apenas com proteínas, a gente não tem que olhar para o feijão só como uma fonte de proteína, ou o arroz só como uma fonte de carboidrato. Não, o arroz ele tem bastante carboidrato, mas eles têm proteínas, e essas proteínas ajudam a gente a balancear
a quantidade de proteínas que vai ter lá, o tipo de proteína que a gente vai ter lá no feijão. Mas não é só a proteína que a gente tem ali. A gente vai ter no feijão também fibras, a gente vai ter no arroz também um outro grupo de fibras, a gente vai ter carboidratos ali presentes, carboidratos de qualidade boa, né, que são tanto as fibras, né, que a gente não digere, mas que são importantes para o nosso trato gastrointestinal, como também o próprio amido, que vai estar ali presente, né, e que funciona para a gente muito bem como uma fonte de carboidrato complexo, né, que a gente aproveita aí de uma forma bem mais interessante. Vai ter, então, vitaminas, minerais, vão ter uma série de outras substâncias presentes nesses 2 grupos diferentes de fontes de proteínas e que acabam fazendo com que a sua alimentação seja muito mais diversificada. Então, Mas a carne não vai ter isso aí também? Não vai ter minerais e vitaminas, etc e tal? Por que nesse sentido os vegetais seriam melhores aí nesse objetivo? sim, a carne vai ter, minerais importantes, como, por exemplo, o ferro, né, que a gente sabe que é sempre uma das principais objetivos de enriquecer dieta aí. Vai ter também algumas gorduras, no caso, por exemplo, de peixes, a gente vai ter também alguns peixes, a gente vai ter também, ácidos graxos interessantes, óleos interessantes, que são os insaturados aí, né, para a saúde do coração e tudo mais. Mas o grande detalhe é que carne, qualquer tipo de carne, qualquer tipo de laticínio, qualquer tipo de alimento de origem animal não vai ter fibra. Algumas vitaminas também não estão ali presentes. A gente tem algumas importantes, como por exemplo as vitaminas lipossolúveis que aparecem realmente na carne, com bastante frequência, vitaminas do complexo B, mas isso a gente também consegue em outros alimentos, se a gente conseguir diversificar o nosso prato, com diferentes fontes, com diferentes vegetais, grupos de vegetais, distintos ali, né. Além da questão das gorduras que fazem mal para o organismo também, né, ou Exato, alguma coisa assim. exato, como eu tinha comentado no começo, uma das preocupações que acabaram vindo aí com a imagem dessa nova pirâmide, é que se você aumenta muito o consumo de produtos de origem animal, você vai acabar aumentando também o consumo de gordura saturada. É que tem já é muito claro aí o risco que elas trazem para dislipidemias, né, para colesterol alto e assim por diante. Desculpa, Paulo, pode. Mas não, então, só para concluir, né, agora um outro ponto que vale a pena a gente lembrar, que isso já veio à tona, mas eu acho que também entra nesse contexto, já veio à tona há um tempo atrás, mas acho que entra nesse contexto, o consumo excessivo de carnes, por exemplo, ele já foi incluído na lista de possibilidade de risco potencial a desenvolvimento de câncer, tá. Não tô aqui fazendo terrorismo nutricional, muito pelo contrário, essa é uma coisa que esse é algo que eu não gosto de fazer. Mas normal, o que a gente vai ver, na verdade, né, são 2 grupos de carnes ali aparecendo nessa lista da OMS, que são as carnes processadas, que aí elas entram no grupo 1 ali, que é o que oferece mais risco, né, de um potencial ainda maior. E a gente vai ter o grupo das carnes vermelhas, de uma forma geral ali, tanto, porco, bovino, assim por diante. Eh Elas entram num grupo que já está bem mais distante desse grupo 1, mas o grande lance é o seguinte: se você aumenta demais o consumo de carnes, além também da questão, das dislipidemias, né, do colesterol e tudo mais por conta da gordura saturada, a gente sabe que isso também está associado ao aumento de câncer de cólon, né, ali na região do intestino. Exatamente. Então, isso quando a gente junta, na verdade, essas informações, a gente entra no seguinte ponto: isso não significa que você não pode comer carne. Pode, mas se você associar essa quantidade de carne, mas também ao consumo de vegetais, você resolve essa questão do risco maior de doenças, relacionadas aí ao intestino. Então, no fim das contas, uma dieta que predomina a carne e você simplesmente se abstém das fontes de origem vegetal, você corre risco de desenvolver uma série de doenças problemáticas, bem bem sérias, na verdade, né, que tem desfechos muito ruins. Agora, se você quiser construir a sua dieta, com base apenas em vegetais, você vai conseguir suprir suas demandas nutricionais, obviamente, né, se isso for bem feitinho, né, a gente sabe que também tem gente que não balanceia isso muito bem, mas se você fizer da forma mais adequada, trazendo aí todos esses grupos de nutrientes para a sua dieta, vegetariana,
é possível fazer tudo isso e sem qualquer risco de desenvolver problemas por conta do excesso de alimentos de origem animal. Legal, sim, eu sempre comento, né, que o pessoal por que que eu falei que eu não gosto de usar a palavra substituir a carne? Porque, assim, a minha percepção é que muitas vezes, na realidade, é a carne que está substituindo uma alimentação que deveria ser mais rica e que nós, né, brasileiros, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de tempo, por falta de preparo, a gente acaba não fazendo, né. Então, por exemplo, assim, a pessoa, né, porque hoje tem muita questão do veganismo, tá na moda, mas não por uma questão de saúde, é mais por uma questão, assim, até uma postura, às vezes, até política mesmo, né. Então, aí o pessoal, assim, come ali, né, tem o hábito de comer ali um arroz branco, que já não é um arroz integral, aí come ali um pouquinho de feijão, quando muito, né, come um arroz, ali uma batatinha frita e um bifão. Aí é como você falou, né, Paulo, o bife ali, ele tem ferro, ele tem a proteína, ele tem a vitamina do complexo B de bola, tem alguma vitamina, eu acredito que vitamina D talvez, né, do D de dado, né, alguma coisa assim, e ele vai levando, né, aquela carne ali está salvando a lavoura, né, porque ele tem uma alimentação muito pobre, né, pobre em fibras, como você falou, pobre em minerais, em vitaminas e tal, mas a carne está ali salvando o dia. Aí esse cara chega um belo dia que ele diz assim: "Ah, agora eu vou ser vegetariano". E aí ele tira o bife dele e fica comendo ali o arroz branco com a batata frita. Aí é óbvio, né, que a gente deve esperar que a saúde dessa pessoa não vai melhorar nesse contexto, né. Então é o que eu sempre falo, né, quando as pessoas questionam aí a respeito de vegetarianismo e tal, eu digo assim: "Cara, não deixa, você não é obrigado", né, eu gostei muito do que você falou, Paulo, que a gente tem que ter muito equilíbrio, né, e a gente tem que falar isso, assim, de maneira desapaixonada, né. Não deixa de comer carne, mas assim, inclui na sua dieta os vegetais, né, porque o vegetal não é para o vegetariano, o vegetal é para todo mundo. É para o cara que come e para o cara que não come a carne, porque você precisa da fruta, da verdura, porque se você não tiver, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar, né, não tem como escapar disso. Mas eu Exatamente. Pois é, e eu queria aproveitar aqui e perguntar para o Tiago, assim, dentro do aquilo que a gente entende, né, da nossa visão bíblica, que eu acho que é importante a gente já caminhando aqui para o final do podcast, a gente trazer, assim, dentro da nossa visão bíblica, qual é a relação, da nossa alimentação, seja a pirâmide alimentar antiga, nova e tal, mas qual a relação disso tudo com a nossa vida espiritual, né? Já falamos aqui muito da vida física, mas assim, que influência isso tem na nossa vida mental e na nossa vida espiritual também, se é que alguma, né, se é que a gente pode, trazer alguma, de repente, algum exemplo bíblico, né, que possa nos ajudar a ter um direcionamento, a ter uma luz, assim, que a gente possa, se guiar, né, já que o nosso podcast aqui é um podcast cristão, que a gente deixa isso muito claro para todos, né, e existe alguma fundamentação bíblica, né, que possa nos orientar nesse caminho da alimentação, né, e eu sei que esse tema em si só já daria um podcast muito polpudo, né, mas assim, rapidamente, você teria alguma coisa para dizer nesse sentido? Então, Alex, sobre alimentação, a fala muita coisa, gente, e isso a gente poderia pegar vários detalhes, a gente poderia pegar, por exemplo, a questão de Gênesis, como foi definido a alimentação, né, a carne entra como uma questão, mais ligada ao momento do dilúvio, todos aqueles detalhes, mas uma parte que eu acho que combina muito com o nossa conversa aqui, principalmente para você que tá nos escutando, é que é o seguinte, não é que a gente, duvide da ciência, mas é porque a gente não deixa de acreditar na Bíblia. Uma das passagens que eu acho interessantes para nós aqui é Daniel capítulo 1, né, que Daniel capítulo 1 ele mostra Daniel chegando na corte de Babilônia, né, que seria a cidade mais, tecnológica, mais avançada, mais rica daquela época. E quando ele chega lá, ele se recusa, né, a se alimentar da forma como as pessoas se alimentavam na Babilônia, a ponto de pedir para que o chefe dos eunucos desse para ele água e vegetais, e o chefe do eunuco ele ficar, estranhado, provavelmente porque toda a ciência daquela época falava que tinha que comer
determinadas coisas. E depois dos 10 dias, Daniel e os seus amigos, eles se mostram mais fortes e mais saudáveis que aquelas pessoas, né. Então, um exemplo que eu gosto de dar sempre é esse de Daniel, para a gente ter o cuidado de que, às vezes, a ciência ela está escorregando em alguns detalhes que a Bíblia já tinha comentado anteriormente sobre as coisas, igual o que a Paula está falando aqui, né, a importância da gente buscar se alimentar da forma mais natural que ela falou, dessa questão do problema dos ultraprocessados, da questão de aproveitarmos variedades. Outra coisa que também é muito interessante, né, dessa questão de utilizar alimentos da região. Principalmente eu falo isso muito porque às vezes a gente é brasileiro, né, a gente escuta muita coisa dos americanos, aí os americanos estão usando muito blueberry, né, que é o mirtilo. Para o Brasil aqui é caro, né, mas a gente tem aqui o açaí, a gente tem outras coisas. Então o que eu vejo muito da Bíblia é isso, de nós sim estudarmos o que a ciência está falando, tem muita coisa que é bênção divina que vem da ciência, mas a gente não deixar de esquecer aqueles ensinamentos bíblicos, né, que já são milenares, que já mostravam, né, o que Deus que nos criou, montou, né, essa máquina para funcionar, né. Legal, Thiago. E eu acho que às vezes não é nem tanto uma questão de ciência, não vai dar tempo da gente discutir no podcast de hoje, porque veio um conteúdo muito bom aqui, mas assim, até a gente tinha preparado o material aqui, mostrando que na realidade essa pirâmide aí que saiu por último, ela foi objeto de polêmica, né, porque houve um embate entre a ciência e a indústria lá nos Estados Unidos, e em virtude da pressão do lobby da indústria, principalmente a indústria da carne, essa pirâmide ela recebeu várias adaptações para que se conformasse, não o que a ciência estava dizendo, mas ao que a indústria estava pedindo, né. Lembrando que é uma indústria multibilionária, tá, muito concentrada aqui em 4 grandes produtores aqui que são responsáveis aí por 75% da produção da carne bovina. Então, assim, para a gente ver como as coisas são muito mais complexas do que simplesmente uma questão, assim, de ciência, mas entram muitos interesses econômicos e também políticos por trás, né. Então, Thiago, eu gostei muito da sua colocação aqui, porque mas que é uma questão que é importante para nós, para nossa saúde, para o nosso bem-estar, para nossa felicidade, né, para que a gente, assim como o Daniel, que você trouxe um exemplo aqui brilhante, assim como o Daniel, a gente tenha uma clareza espiritual também, com certeza Deus não nos deixaria sem uma orientação, né, aí espalhado por toda a sua palavra. Então, e é justamente o que a gente encontra aí na área da dieta, né. Mas enfim, o nosso podcast aqui, o nosso tempo está acabando, e eu queria passar aqui a palavra para vocês, né, começando aqui pelas damas, então, a Paula, as últimas palavras aqui para a gente deixar para o nosso ouvinte, e também para a gente encerrar o nosso podcast aqui, Paulo, e aí depois o Thiago, então, na sequência. Bom, pessoal, acho que, primeiro ponto aí, né, eu acho que só concluindo e pra ficar, acho que a mensagem mais clara possível, né. Para mim, né, como o Alex disse, somos cristãos e para mim a gente tem um Deus bastante criativo, né, então, quando a gente tem essa oferta gigantesca de possibilidades, né, para a gente construir uma dieta saudável, a gente se limita a buscar o que a gente precisa apenas num único tipo de alimento, a gente perde não apenas em nutrientes, mas a gente também perde na beleza e no sabor, nas texturas diferentes, a gente perde também no prazer de se alimentar, né, que eu acho que também faz parte e que eu acredito que Deus pensou muito nisso, principalmente quando ele criou o morango, né. Mas um outro ponto que eu acho importante ressaltar, pessoal, é que assim, se você tem alguma dificuldade em montar a sua dieta, se você tá querendo, de repente, sair da alimentação, em que se inclui a carne, pensar em outras possibilidades, e ainda tá meio perdido em como fazer isso, é sempre muito legal a gente dizer: "Procure um nutricionista". Ele é o profissional da saúde responsável para você para te montar aí, para montar para você aí uma dieta saudável com base naquilo que você de fato quer comer, né, quer se alimentar. Então ele vai montar para você um cardápio, vai te trazer, possibilidades dentro daquilo que
você pode pagar, que você está acostumado a se alimentar e aquilo que você quer incluir, ou enfim, que você quer modificar na sua alimentação. Então não faça isso sempre de uma forma muito responsável, né, a nossa alimentação, ela tem um impacto muito grande na nossa saúde. Se a gente acredita que o nosso corpo é o templo do espírito, a gente tem que estar bem para que tudo funcione bem. E eu gostaria de agradecer bastante a Paula, eu aprendi muito, e eu só gostaria de reforçar isso que a Paula falou. Da mesma forma que a gente sempre fala aqui nessas questões de Bíblia, de vida espiritual, que a gente tem que aprender a buscar, aprender a gastar tempo, aprender a valorizar, a estudar as coisas nos detalhes. Eu acho que quando a gente vai nessa questão de alimentação, a Paula resumiu muito bem. A gente buscar profissionais que possam nos auxiliar. Percebam que nessa conversa que nós tivemos aqui, a gente já pôde ver claramente que uma foto não falava tudo o que estava escrito. Então busque ajuda, está querendo melhorar a sua saúde e tal, busca um nutricionista. Olha, Thiago, eu sou vegetariano, tô vendo aí essa questão de exercício físico. Vai, busca um nutricionista especialista nessa área de vegetariano, e de esportes, essas coisas. E busque entender como as coisas funcionam, sabe. Deus nos deu uma mente justamente para a gente gastar um tempo aprendendo, acertando e não ficando só na superfície, né. Legal, muito boas as contribuições aí. Pena que o nosso tempo acaba, né, passa tão rapidinho a hora aí falando sobre um tema, assim, que, diz respeito simplesmente a todos nós, né, poucos temas, assim, são abrangentes a ponto de alcançar todas as pessoas e o tema da alimentação é um deles. É uma coisa, assim, muito basilar para a saúde, para a felicidade do ser humano. Então eu quero agradecer muito aqui a presença da Paula, né, Paula, obrigado aqui por estar atendendo o nosso convite. Tem as correrias aí, os compromissos, assim como o Thiago também, que eu agradeço muito aqui. E é um prazer aqui poder saber, né, que teremos aí, em nome de Jesus, aí outras oportunidades de ter vocês aqui no nosso podcast aí conosco de novo, né. Mas de maneira especial agora, eu quero agradecer para você que ouviu o nosso podcast, né. Aí na academia, aí no seu carro, aí lavando a louça em casa, aí pedalando, enfim, caminhando, né, e onde quer que você esteja, né, o nosso muito obrigado, que o nosso abraço, muito sincero aqui de toda a equipe do podcast Cevada com Plutônio. Se você entendeu que esse podcast aí abençoou você de alguma maneira, levou conhecimento, levou aí, quem sabe, uma perspectiva de uma vida mais saudável, de uma vida com mais esperança, com mais alegria, inclusive aí por meio da alimentação, compartilha o nosso podcast aí com seus amigos, com a sua família, tá certo? Dá o seu joinha aí se você está escutando no YouTube, deixa o coraçãozinho aí no Spotify se você está nos escutando lá, e lembre-se sempre que toda semana nós lançamos um novo episódio do nosso podcast Cevada com Plutônio, tá certo? Então até semana que vem, um grande abraço para você e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.